Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais uma resenha aqui, ó. 7 acessórios gamers bizarros dos anos 80, 90 e 2000. É uma matéria aqui do site Tecmundo. As gerações antigas nos brindaram de diversas formas. Além de jogos que ficaram marcados no imaginário de muitas pessoas, esses consoles também receberam acessórios variados, sendo que alguns deles eram no mínimo curiosos. Alguns aqui provavelmente a gente já deve ter visto em algum lugar, mas o sétimo aqui, na verdade, ele tá na forma decrescente, né? O sétimo é um óculos 3D da Famicom. Olha o tamanho disso. Lógico que a gente tem que levar em consideração a época e tudo mais, né? Mas o 3D, eu posso estar enganado, posso estar errado talvez, mas foi uma tecnologia que não vingou, né? Assim como outras também, como Blu-ray e outras agora que eu não tô conseguindo, NFC, né? São coisas que você até tem um uso esporádico aqui e ali. O NFC é até um pouco mais útil, né? Não é uma coisa do dia a dia, mas são tecnologias que não emplacaram, né? O 3D, o efeito 3D, essa coisa de 3D, já vem desde os inícios dos anos 80, anos 90, anos 2000, depois voltou ali na década de 2010 para 2020, aquela época. Cara, não vingou, né? Você tem momentos ali de alta, alguns filmes, alguns jogos, alguns consoles, como o próprio Nintendo 3DS, que tem essa questão do 3D, enfim, mas não foi uma coisa que emplacou, né? Seja por questão de valores, que é muito caro, custo para produzir. Blu-ray também é a mesma coisa, e a tecnologia do NFC também, né? Mas ó, engana-se quem pensa que a primeira tentativa da Nintendo no mundo 3D foi com o Virtual Boy. Esse talvez seja o maior fracasso da Nintendo. A gente vai ver ele aqui também, se é que eles não trouxeram aqui também, Virtual Boy, né? Isso foi uma bizarrice. Caso você duvide, basta observar esse acessório que foi lançado para o Famicom, que era o Nintendinho, né? O NES, o Nintendinho no Japão. O visual do item até lembra um pouco do Virtual Boy, mas aparenta ser mais confortável que o finado acessório. Porém, o óculos virtual para o Famicom teve o mesmo caminho do seu sucessor, sendo considerado um fracasso em vendas pela casa do Mario. Olha o tamanho disso, né, cara? E é aquilo, né? O óculos 3D, não basta você ter o óculos 3D, por isso que eu mencionei a questão do custo, né? Você tem todo um custo envolvido, porque, obviamente, para você usar o óculos, você tem que ter jogos desenvolvidos em formato de terceira dimensão. E isso era caro para a época, até hoje é custoso, você imagina naquela época, né? Era uma tecnologia deveras, eu falando bonito, deveras muito avançada pro Nintendinho, digamos assim, né? Então teve pouquíssimos jogos, não emplacou. Esse trambolho aí não emplacou. Sonar para Game Boy. Que é isso, cara? Um sonar para Game Boy. Quem curte uma boa pescaria sabe que existem diversos acessórios para melhorar a experiência no esporte. Porém, possivelmente nenhum deles se compara a esse sonar para Game Boy. Esse acessório foi desenvolvido pela Bandai exclusivamente para o mercado japonês, sendo capaz de funcionar a cerca de 19 metros submerso. Olha isso, cara. Que, além disso, foi um bom auxiliar para os fãs de pesca por permitir uma tela de uso portátil para verificar a existência de peixe nos arredores. O cara saía com o Game Boy e plugava um sonar para pescar, mano. Que troço é esse? De onde que eles tiraram isso, cara? Quinto, Konami Laser Scope. Que tralha é essa, cara? Entre as décadas de 80 e 90, várias formas de entretenimento tinham uma visão bem curiosa sobre algo considerado futurista. Caso queiram uma prova do que estamos falando, basta olhar para o Laser Scope, lançado pela Konami em 1991. A proposta aqui era oferecer uma jogabilidade de mãos livres, equipando um acessório que mais parecia um item para verificar o cair adversário em Dragon Ball Z. Para ele funcionar, basta olhar na direção desejada e gritar Fire no microfone, o que certamente era bem curioso para o período. Que troço. Cara, de onde os caras tiravam isso, né, mano? É muito doido, cara. Tudo bem, a gente tava ali na década de 80 para 90, no início dos anos 90, melhor dizendo, caminhando para o início da tecnologia no mundo, né? Lógico que a gente sabe que a tecnologia começou ali, de fato, no final dos anos 60, início dos 70, enfim, com a criação da internet, aquelas coisas todas, o início dos computadores, mas eu tô falando em larga escala, né? Doméstica, vamos dizer assim. Então tudo era novidade, enfim, havia muita especulação, o mercado de jogos apostava em várias coisas, né? O 3D era um exemplo, enfim, infravermelho, várias coisas eles achavam que seria o futuro e começaram a criar esses trambolhos aí que acabaram encalhando e se mostraram bem pouco usuais, né? Eram acessórios grandes e caríssimos.
Quarto, console banking. Esse aqui eu lembro, já vi um vídeo sobre isso, né? Esse aqui infelizmente não viu a luz do dia por conta dos altos custos, mas seria no mínimo curioso. Afinal, a proposta desse acessório seria permitir o acesso à conta bancária de casa, utilizando o Super Nintendo para esse fim. O pacote em questão consistia em um cartucho especial para realizar diversas transações bancárias, bem como um teclado para essa atividade. Evidentemente, ele não funcionaria em todos os países do mundo, mas seria bem visionário caso tivesse chegado às lojas. De fato, um item bem curioso, né? Como eu falei, essa questão de internet, tudo mais, foi a era no início dos anos 90, né? A era dos videogames e o início da era dos computadores, da chegada da internet, tudo. Então, todos queriam sair na frente com as suas tecnologias, né? Colocar o console para fazer o máximo de coisas possíveis para as pessoas não precisarem comprar computadores e tal. Enfim, era só mais uma tralha aí que não deu certo. Curioso até bonitinho, digamos assim, mas como eles falaram ali, esse aí não chegou nem a ser produzido. Terceiro, Palm Top para Dance Dance Revolution. Muitas pessoas conhecem duas formas de jogar Dance Dance Revolution, usando um tapete de dança ou com o próprio controle. Porém, uma terceira opção também foi disponibilizada no mercado, um Palm Top. Para quem quisesse ficar sentado no sofá e ainda assim ter a experiência verdadeira do Dance Dance Revolution, esse acessório era indicado. Ele foi lançado para o PlayStation 1 e basicamente exigia mover os dedos rapidamente entre os sensores em forma das setas e botão para, digamos, dançar conforme a música. Então, para quem não lembra do Dance Dance Revolution, era aquele tapete, né? Que depois houveram várias cópias aí mundo afora e tudo mais, que era um tapete que você plugava lá no Play 1 e em outros consoles que tiveram essa tecnologia e tu começava a tocar uma música. Tem muito até em shopping hoje em dia, até tem isso, né? Começa a tocar uma música lá e você tem que ir pulando ali nas setas pra ir tocando e dançando conforme o ritmo da música. Quando termina a música vem a pontuação lá para ver se você dançou certinho. Tem gente até que malha, né? Usa isso aí como uma espécie de malhação ali, de dar um treino e tal, porque é uma coisa meio aeróbica. Aí lançar... Chega a ser engraçado, né? Lançar esse Palm Top aqui, a pessoa fica para jogar, para fazer essas mesmas coisas com os dedos, né? Com as mãos. Tirando, obviamente, as pessoas que têm necessidade especial, óbvio, né? Que são cadeirantes ou coisas do gênero, que isso aqui seria interessante até para a pessoa se manter inserida ali, para poder brincar e participar também. É o único uso racional que eu vejo para isso, né? Porque não tem outra lógica, né? Enfim, a pessoa vai jogar com o dedo, sei lá, eu não consigo ver não deixa de ser interessante, né? Enfim, a pessoa não quer pular, não quer ficar se exercitando, digamos assim, vai ali com os dedos e vai tentando acompanhar a seta. É um precursor, a gente pode dizer assim, né? É um esboço, um modelo do que a gente viu depois no Guitar Hero. Inclusive teve esse acessório que a gente tá vendo aí para Game Boy Advance, se não me engano, que simulava justamente isso, né? Você acoplava ali no Game Boy e você jogava apertando as teclas, no caso ali simulando uma guitarra. Então talvez seja essa ideia aí que os caras tiveram na época, mas enfim, não deixa de ser uma coisa curiosa. Agora essa daqui, segundo lugar, é muito tosca. Bicicleta ergométrica. Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar que isso aqui existiu. Olha o tamanho dessa geringonça. Imagina tu ter um troço desse dentro de casa. É de fato mesmo uma bicicleta ergonômica. É muito doido, né? A Nintendo aqui, mais uma vez, inovou. Dessa vez a proposta era um acessório capaz de deixar qualquer jogador com a saúde em dia. Já que estamos falando de uma bicicleta ergonômica, não, eu falei errado agora. Não é ergonômica, é ergométrica. Uma bicicleta ergométrica para Super Nintendo realmente funcional, né? Então era isso. Ela, de fato, uma bicicleta ergométrica que enquanto você pedalava ali, você podia, sei lá, creio eu, jogar ou ver algum vídeo, né? Feita pela Life Fitness, a bicicleta ergométrica Externment funciona com dois jogos específicos, o Externment Mountain Bike Rally e o Externment Mountain Bike Rally / Speed Racer. Ela também traz um controle adaptado nos dois guidões do equipamento, mas acabou não se popularizando muito entre os jogadores. Então, são dois jogos específicos para isso mesmo, né? Um é de bike, de mountain bike ali, para você fazer uma espécie de trilha ali na montanha e tudo mais, e o outro também é de mountain bike e de rally, né? Tipo, alguma coisa de carro ali nesse aspecto, para você usar ali os guidões para serem como sensores, né? Muito bacana. Cara, você imagina o preço disso?
Eu não vou nem perder meu tempo de pesquisando, porque com certeza é um item que quem tem hoje não se desfaz, né? É meio que aquele PlayStation Super Nintendo, né? SNES PlayStation, coisas do tipo, que é um item tão raro que você não vê nem a venda, né? Quem tem não jamais nem vai colocar a venda. Isso aí também. E mesmo pra época, né? Uma bicicleta ergométrica desse naipe, que a gente tá vendo que não é uma bicicleta comum, né? É uma bicicleta realmente bem robusta, bem aparentemente bem boa mesmo. Já é caro, você imagina com esse acessório aí. Devia ser no mínimo aí pra época uns $1.000, alguma coisa próximo disso aí. Imagina, cara. Mas o conceito em si, sensacional, né? Pelo menos é funcional. É um trambolho? É. Mas de todos esses que a gente viu agora, é o mais funcional de todos, né? Enquanto você tá fazendo uma coisa meio que obrigatória ali pra alguns, né? A galera da malhação aí. Você tá malhando ali, colocando a saúde em dia e tá jogando um joguinho. Muito bom. E por último, no caso aqui em primeiro lugar, o Activator. A SEGA sempre foi conhecida por ser uma empresa visionária. Uma prova disso é que, bem antes do Nintendo Wii, a companhia já havia lançado um controle com sensor de movimento para o Mega Drive. O Activator foi lançado no início dos anos 90 como uma tentativa de jogatina livre de controles. O jogador se posicionava em uma estrutura que ficava no chão e era capaz de captar movimentos como pulos, chutes e socos. Porém, a precisão não ajudava muito, e isso acabou atrapalhando as vendas do item. E você lembra de mais algum acessório diferente lançado para os consoles antigos? Eu lembrei desses dois, né? Na verdade, um eu não lembrei, eles mesmos citaram aqui na matéria, que era o Virtual Boy. E o outro é aquele que eu coloquei ali, aquele acessório para o Game Boy que você plugava, que podia tocar ali, podia jogar o Guitar Hero. Eu não lembro se esse acessório era para Game Boy ou para Nintendo DS, eu acho que era para Nintendo DS. Durante a edição aí vocês devem ter visto, porque eu coloquei a foto, né? Enquanto eu vou gravando aqui, eu não separo nada e vou colocando depois na edição. Mas se eu não me engano, era para Nintendo DS esse acessório, se eu não me engano, do Guitar Hero. E uma outra também, o Virtual Boy, né? Não era propriamente um acessório, ele era um console também, né? É porque ele era um trambolhão, acabaram achando que era um acessório e tal, mas não, ele era de fato, como a gente está vendo aí, um console, né? Que tinha lá jogos específicos para ele, mas que não deu certo. Foi de longe aí o maior fracasso da Nintendo até hoje. Então espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, 7 curiosidades aí bem interessantes de acessórios antigos aí bizarros dos anos 80, 90 e 2000. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.